Pessoal, continuando nosso conteúdo aí, agora vamos falar um pouco sobre variável aleatória discreta, né? A gente já viu aí de alguma forma que a ideia da variável discreta, né, no caso agora aleatória discreta, é conjunto de valores finito ou enumerável, né? A gente chegou a ver, né, que as variáveis, né, contínuas, elas são representadas por dados medidos e as discretas por dados contados, né? Então, é a mesma ideia que a gente vai utilizar aqui. Então, a variável aleatória discreta associada de forma geral a dados que são contados e as contínuas a dados que são medidos. E nós vamos trabalhar com a ideia de função de distribuição de probabilidade. Então, os valores de uma variável aleatória discreta, né, são definidos a partir de um espaço amostral, né? Isso definido dentro do experimento como um todo, né? E é natural perguntarmos qual é a probabilidade do determinado valor, né, de uma variável aleatória. Então, vamos pensar aqui, considerar o lançamento de duas moedas, né? Vamos pensar na variável aleatória número de caras obtidas, né? A gente vai trabalhar com o C sendo cara e o K sendo coroa. Então, o espaço amostral desse experimento é esse aqui. Ou você tem duas caras, ou cara no primeiro lançamento, coroa no segundo, coroa no primeiro e cara no segundo, ou coroa e coroa. Essa variável aleatória aqui, número de caras obtidas, ou ela é igual a zero, quando você não tiver nenhuma cara, ou ela é igual a 1 quando você tiver uma cara, ou ela é igual a 2 quando você tiver duas caras, certo? Qual é a probabilidade, então, de x ser igual a zero? Ou seja, de termos zero caras obtidas, né, no sorteio. Então, a gente tem uma possibilidade, certo? Então, a gente tem uma no total de 4. Então, esse 1 sobre 4 é que existe uma possibilidade apenas de não dar nenhuma cara num total de 4, que é aqui a quantidade de elementos do nosso espaço amostral, certo? Qual a probabilidade de termos uma cara, né? Lembrando que o x é o número de caras obtidas, essa variável aleatória que é o número de caras. Temos uma cara, então a gente tem aqui, ó, essa e essa. Essas duas possibilidades elas têm uma cara, então a gente tem duas possibilidades num total de 4. Simplificando vai dar meio. Qual é a probabilidade de termos a variável aleatória, que é no caso o número de caras, igual a 2? Então a gente tem apenas uma possibilidade no total de 4. Essa é a probabilidade. Então, né, então a distribuição de probabilidade, né, pensando em variável aleatória, é associar a cada um dos resultados possíveis dessa variável aleatória a sua probabilidade. Então a probabilidade de x igual a 0 é 1/4, de x igual a 1 é meio, de x igual a 2 é 1/4, e assim por diante, certo? Vamos a mais um exemplo aí. Então a gente tem aqui dois dados lançados simultaneamente. E o nosso interesse, né, a variável aleatória nesse caso aqui, vai ser o máximo das duas faces, certo? Então olha só que aqui tem a distribuição de acordo com cada um dos números. O máximo das duas faces, C1, é só se sair esse número aqui, 1 e 1. O máximo das duas faces, C2, é só se sair 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Então, nesses três aqui, o máximo é 2. O máximo das duas faces C igual a 3 é esses aqui, ó. Esses aqui tem máximo 3. E assim por diante. Esses aqui tem máximo 4. Esses aqui tem máximo 5. Esses aqui tem máximo 6. E assim por diante, né? Então, aqui, ó, x igual a 1. O que é o x igual a 1? É o máximo das duas faces ser igual a 1. Então, a gente só tem esse aqui. Só esse elemento. O x igual a 2 é o máximo das duas faces ser igual a 2. Então, a gente tem esses três elementos, que são esses aqui. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Qual é a probabilidade de x igual a 2 acontecer? Certo? Então, vamos pensar que o espaço amostral de lançamento de dois dados são esses aqui. São 36 possibilidades. O x igual a 2 acontecer corresponde a um desses três aqui, ó. Então, a gente tem isso aqui, ó. Então, a quantidade de elementos de A é igual a 3. Então, a probabilidade do x igual a 2 acontecer é de 3 num total de 36. Simplificando isso aqui, vai dar 1 sobre 12, né? Agora, qual que é a probabilidade do x igual a 1 acontecer? Só tem esse aqui, ó. É 1 em 36. Qual que é a probabilidade de x igual a 3 acontecer? Ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5, num total de 36. Qual a probabilidade de x igual a 4? São esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, num total de 36. De x igual a 5 são esses aqui, ó, que vai dar 9,
no total de 36, de x igual a 6, que são esses aqui, ó, que são 11, no total de 36. Então, a gente tem a probabilidade para cada um dos valores, né, da nossa variável aleatória, que é o máximo das duas faces, certo? Então, aqui está falando sobre a função de distribuição de probabilidade, né, que ela vai associar cada um dos valores encontrados a o valor dentro da variável aleatória. Então, a função ela vai ser escrita dessa forma aqui. Então, é isso que está explicando aqui em cima. Por exemplo, quando x for igual a 1, né, ou seja, quando você tiver máximo 1, a probabilidade que a gente encontrou é 1 sobre 36. Quando x for 2, que esse aqui é 3 sobre 36. Então, é só organizar os valores de probabilidade encontrados anteriormente. Então, por exemplo, assim, ó, quando x for 4, está aqui o 4, qual é a probabilidade? 7,36. É a ideia de domínio imagem. Para cada valor de x, você tem a probabilidade associada a ele, né? Pode ser que você tenha duas probabilidades iguais, então isso não tem problema, mas é uma ideia de função nessa perspectiva de associar a valores de x. Aqui a gente está usando x minúsculo, ó, por isso que aqui ficou esse x minúsculo, né? Então aqui, por exemplo, o x minúsculo que vale 1, x minúsculo que vale 2, que é o valor, né, dentro da variável aleatória. E a probabilidade está sendo dada aqui como a imagem dessa função.